não atrapalhar durante a fala dela. E quem que durante o momento que ela estiver apresentando, se vocês tiverem já alguma pergunta, for passando alguma coisa na cabeça, vocês já podem deixando as perguntas no chat, que eu ou aquele a gente vai estar selecionando as perguntas e estar fazendo ela quando ela abrir o momento para perguntas. Ok? E quem quiser também fazer a pergunta usando o microfone, não tem problema. Você testa só o microfone antes. Se tiver ok, você pode fazer a pergunta abertamente. Depois a gente, se tiver algum barulho, algum ruído, a gente edita na edição, ok? A Kelly já começou a gravar. Eu vou só pegar o teu textinho, Lana, e a gente vai começar, tudo bem? Ah. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo organizado pelo PET-SI e pela Universidade Federal do Ceará. Hoje a gente está tendo o prazer de receber a Luana. A Luana ela vai estar falando para a gente hoje sobre o processo seletivo. Ela possui bacharelado em psicologia, atua na área de psicologia organizacional, com experiência já de 6 anos em recrutamento e seleção de talentos, e hoje ela atua como assistente de recursos humanos em empresa de TI. Luana, é um prazer ter você participando aqui com a gente, e tenho certeza que a gente vai aprender muito sobre esse tema importante, principalmente no momento atual. É contigo, prazer. Obrigada, Olga. Queria agradecer muito o convite de hoje à noite. Queria agradecer imensamente o PET-SI por essa oportunidade de falar sobre recrutamento e seleção. E agradecer ao pessoal que está aí na sala. Tem umas pessoas que me conhecem, tem umas pessoas que estão me conhecendo hoje. Agradeço demais o apoio e hoje o bate-papo vai ser bem legal. Vou começar aqui a minha apresentação, tá? Ok. Tudo ok? Sim, tudo ok. Perfeito. Vamos lá. Hoje o nosso objetivo é falar sobre processo seletivo remoto, tá, gente? Como o Robson já me apresentou, eu sou Luana, já tenho aí uma experiência com recrutamento e seleção desde 2014, e hoje eu vou falar sobre o processo seletivo remoto, que é uma tendência que vai acontecer já está forte nesse período de pandemia, mas é algo que vocês vão perceber que vai fortalecer bastante nesse período daqui para diante, tá? O processo seletivo remoto, ele já existia, mas ele era misto, ele era misturado junto com o processo seletivo presencial. Então, vou passar aqui para o slide. O que a gente vai bater um papo, qual é o nosso bate-papo de hoje? Eu vou falar sobre o processo seletivo, como funciona a seleção de uma forma geral. Vou dar um overview aí, uma visão geral também nas etapas do processo, quais são as mais utilizadas nas empresas, e dicas para que você se destaque, o que fazer para chamar a atenção dos recrutadores. E a gente também, no final, vai deixar aberto para as perguntas. Sei que muita gente tem algumas dúvidas e pode ser que eu não tenha falado algo aqui, pode ser que eu não fale algo na apresentação e vocês queiram saber, tá? Então, o processo seletivo. Vocês já ouviram falar no processo seletivo, com certeza, como seleção. Ah, meu amigo vai participar de uma seleção, ou está tendo uma seleção para estagiário. E o que é o processo seletivo? É um conjunto de técnicas que as empresas utilizam para encontrar o profissional ideal. Então, ele pode ser presencial, que é o mais tradicional, e ele pode ser remoto, que é a tendência que já existia, e hoje vai ser bem forte por conta da quarentena, do distanciamento social. O presencial, ele tem o contato remoto, que geralmente é feito por telefone, ou ele tem também as etapas de inscrição online, teste online, mas o presencial também pode ser 100% você ir lá até a empresa, entregar o currículo na empresa, entregar o currículo para o e-mail e ter que ir até o ambiente da empresa ou de terceirizada para fazer o processo, participar da entrevista, participar do teste, dinâmica de grupo. O remoto, ele é tudo isso feito online, desde a inscrição até os testes, a dinâmica de grupo online, a entrevista por vídeo e a contratação.
Hoje a gente viu aí uma tendência de home office, por conta do distanciamento social, mas o home office já é um assunto bem mais robusto aí, que eu acredito que daria para outro encontro, mas a gente vai focar no processo seletivo hoje. Bom, então, tem toda aquela tradição de entregar o currículo, tem toda aquela tradição de participar de uma entrevista, que eu acho que esse é o mais famoso, é a etapa mais famosa da seleção, é a entrevista. Mas ela tem, o processo seletivo tem outros processos aí bem bacanas. Processos seletivos famosos que muita gente tem sonha em participar, processo seletivo da Amazon, processo seletivo da Google, processo seletivo da Nubank, e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar como ele funciona. Tem empresas que optam por ter um processo seletivo bem extenso, com várias etapas, e tem empresa que gosta de um processo seletivo, de uma seleção mais enxuta, com poucas etapas, porque é a opção da empresa e ela pode escolher os métodos aí que ela achar legal para encontrar o profissional. Então, nessa seleção que você consegue vagas para estágio, vagas para trainee, até o primeiro emprego, jovem aprendiz, e empregos CLTs, que é carteira assinada, que a gente chama, e também os freelas, contrato PJ, ou até um projeto que precisa ser entregue, e mesmo assim a empresa opta por ter o processo seletivo. Então, presencial, tem que ir até a empresa, o remoto pode ser tudo online, mas eles podem também se encontrar aí no meio do caminho, no começo ou no final. Foi presencial e remoto. Nesse período de pandemia, o foco está sendo remoto por conta do distanciamento social. Não tem mistério, os dois são parecidos, a diferença é só ir até a empresa ou não. Como eu já citei aqui, o conjunto de técnicas utilizadas por empresas para contratar profissionais. E a primeira dica que eu dou para vocês, tá? Vocês podem anotar, ou se vocês quiserem só memorizar isso, vai fazer sentido com o decorrer da apresentação. A dica que eu dou é que você tem que ser fã número 1 da sua própria carreira. Quando você é fã número 1 de alguém, quando você é fã número 1 de um profissional ou de um artista, você acompanha tudo da pessoa. Você acompanha as datas principais, o que ela fez, quais são as principais conquistas, onde ela está, o que ela lançou, quais são os projetos. E quando você projeta isso na sua carreira, quando você é fã número 1 da sua carreira, você começa a elaborar uma forma bem bacana, bem estruturada, de como se inscrever nas melhores empresas e como encontrar a melhor oportunidade de trabalho. Como eu posso ser fã número 1 da minha carreira? Ela precisa já ter começado? Não, ela pode começar a partir de hoje. Eu sou um universitário, mas eu já posso começar a ser número 1 da minha carreira. Como? Anotando, registrando. Você pode ter um caderno, você pode ter um Trello, ou você pode guardar em arquivos ou prints, ou enfim, fazer um diário de bordo aí da sua carreira, das suas conquistas, os artigos que você publicou, os projetos que você fez, algum aplicativo que você desenvolveu por brincadeira com os colegas, ou que você precisou elaborar para uma disciplina. Então, quando você monta isso bem direitinho, em 2018 foi o início da minha carreira universitária. Em 2019, eu comecei a publicar alguns artigos, a fazer algumas disciplinas que exigiram projetos, e por aí vai. A gente cria uma linha do tempo, e essa linha do tempo, ela consegue nos nortear qual empresa é a melhor para mim, quais são as oportunidades que eu quero para a minha vida, e quais os contatos também eu posso ter, se eu for número 1, se eu for fã número 1 da minha carreira. Essa é a primeira dica, tá? Vai fazer mais sentido com o decorrer da apresentação. As etapas do processo seletivo. Eu coloquei aqui as etapas mais comuns. Claro que cada empresa tem a sua forma de fazer o processo seletivo.
Tem aqui um funil, vocês estão vendo aqui um funil colorido, que é basicamente o que acontece na seleção. O funil vai ficando menor na ponta, porque o processo quer filtrar quais são os melhores candidatos para a empresa. A empresa ela pode ter recursos humanos para recrutar os talentos e fazer o processo seletivo, ou ela pode contratar empresas terceirizadas que são especialistas em processos seletivos, o profissional de recrutamento e seleção não necessariamente precisa estar dentro da empresa, e isso acontece muito de pessoas, de empresas contratarem terceirizados para realizar esses processos seletivos, esses eventos de processos seletivos, acontecem muito em eventos de recrutamento. Acredito que alguns já ouviram falar. O que são esses eventos de recrutamento? Quando eu tenho um escritório fora do estado, da cidade ou do país e quero chamar talentos de vários locais do mundo. Então, os eventos de recrutamento, geralmente as empresas contratam terceirizadas que são especialistas em recrutamento e seleção para captar talentos. Quando tem esses eventos de seleção, são empresas que têm escritório fora, aí as etapas são bem mais longas, são bem mais estruturadas, tem várias formas de você demonstrar o seu talento, demonstrar a sua habilidade. Então, eu vou falar aqui as mais utilizadas das empresas. Pode ser empresa pequena, pode ser startup, pode ser empresas grandes, pode ser aí várias. Algumas empresas utilizam muito essas etapas. A etapa da inscrição. A etapa da inscrição ela é muito famosa pela ação de entregar o currículo. Hoje, muitas empresas gostam de ter softwares de recrutamento e seleção. Hoje, o filtro de currículo, ele é feito, ele já é automático. Eu vou explicar isso já já. A inscrição, ela acontece como? Você visualiza a vaga em algum grupo de WhatsApp, algum grupo de Facebook, ou nas páginas das empresas. Muitas empresas gostam também de colocar o bom e velho trabalho conosco. E lá tem tudo sobre a vaga, ou alguma coisa que chame a atenção da vaga. Mas as empresas mais estruturadas e as que mais se importam com os candidatos, de encontrar melhores talentos, gostam de fazer uma descrição da vaga bem detalhada. É na inscrição que você vai ver qual a carga horária da vaga, quais são os requisitos da vaga e quais habilidades você precisa para atuar naquele cargo. Então, o que você vai observar no ato da inscrição? Você vai observar qual é a empresa que está realizando aquela divulgação. Tem empresa que gosta, sabe, gente, de publicar logo que chama atenção. A Amazon está convocando pessoas para trabalhar. Isso chama atenção porque ela é uma marca empregadora. O Facebook está divulgando uma vaga para que as pessoas possam se inscrever, quem tiver interesse. Chama muita atenção. Mas vocês podem perceber em determinadas publicações de vagas, tem o famoso lá, empresa... Esqueci a palavra, perdão. Que não vai ter o nome da empresa lá. Esqueci a palavra, perdão. Mas fica subentendido que a empresa está recrutando, só que não vai dizer o nome da empresa, que ele é... um processo sigiloso, lembrei agora. Então, tem empresa sigilosa. Por que isso acontece? Vou explicar para vocês de forma resumida. Muitas vezes as empresas precisam de talentos para substituir outros empregadores outros empregados que estão na empresa e para que não gere um constrangimento, existe o processo seletivo sigiloso. Mas quando a empresa decide divulgar logo, decide divulgar a marca, ela chama mais atenção. Na etapa da inscrição também vocês vão observar quais são os arquivos que vocês precisam enviar. Muita gente já tem a tradição de enviar o currículo em PDF, o currículo em Word, mas também em algumas plataformas de trabalho conosco, vocês vão observar que vocês vão precisar digitar os seus dados. A segunda dica que eu dou,
tenham o seu currículo em arquivo PDF e tenham o seu currículo, que eu indico não compartilhar esse arquivo em Word, tenha o seu currículo em Word para que você consiga copiar e colar mais fácil os dados para o site Trabalhe Conosco quando ele pedir. Então, lá no tipo de arquivo que você vai enviar, na descrição da vaga tem dizendo, inscreva-se no site X ou envie o seu currículo para e-mail Y. Tem as formas de você se inscrever. É bom se atentar também que muitas vagas, muitas formas de inscrição, tem data para você se inscrever. Então, achou uma vaga legal, observa qual é a data limite para se inscrever, porque você pode perder uma oportunidade bacana porque não viu a data. Então, anotem mais essa dica. Tenham o currículo de vocês em arquivo PDF e tenham também em arquivo Word. Não indico compartilhar arquivo Word, para copiar e colar mais fácil os dados quando for um trabalho conosco, que exige que cada campus seja digitado. Ok, aqui na etapa de inscrição, vamos para a análise curricular. Essa aqui é a etapa que eu já citei, que ela pode ser manual. Então, eu tenho um recrutador que está olhando cada currículo, está olhando os currículos mais relevantes, e eu já tenho análise curricular automática. Tenham atenção aqui. Se o arquivo que você vai enviar do teu currículo foi digitado, você abriu o trabalho conosco, teve que digitar. Quando você começou a estudar, qual é a previsão de finalização de curso, quais as experiências que você tem, quais as habilidades que você tem. Se o filtro for automático, ele já vai identificar se você vai passar para a próxima etapa ou não. Todas as etapas aqui, elas são eliminatórias, mas se a etapa de análise curricular for automática, e o sistema lá, a plataforma do Trabalho Conosco já for bem robusta, ele já vai dizer para você na hora se você tem os requisitos necessários para passar para a próxima etapa ou não. Então, já se atentem aqui nessa análise curricular automática. Vocês precisam saber quais as palavras-chave da sua carreira. Então, se o seu objetivo é ser um desenvolvedor, quais são as palavras-chave dos aplicativos que eu tenho conhecimento, ou que eu já tenho habilidade, ou que eu já trabalho há muito tempo, porque isso chama atenção no filtro automático da base do recrutador. Quanto mais palavra-chave relevante da sua carreira, das suas habilidades, ou que chame a atenção da inscrição da vaga, você vai observar na imagem da descrição da vaga, ou no site da plataforma, perdão, na plataforma de Trabalho Conosco, melhor. A gente também já vem observando uma tendência de inscrição por gravação de vídeo. Tem empresa que exige que você mande um vídeo se apresentando, que é o vídeo currículo. Vai depender muito de empresa para empresa isso aqui, mas é uma tendência que a gente vem observando, principalmente no recrutamento remoto, no processo seletivo remoto. Para que a pessoa se apresente em forma de vídeo, e isso serve para o recrutador perceber como você se apresenta, como é a tua fala, se ela é uma fala mais leve, se ela é uma fala mais formal. Não tem certo e errado na gravação de vídeo, a não ser umas dicas que eu vou passar para vocês quando eu falar aqui sobre entrevista por videoconferência. Mas, basicamente, não precisa se preocupar muito com gravação de vídeo. Lembra que eu falei de ser fã número 1 da sua carreira? Na etapa da gravação de vídeo, se exigirem, vai ser bastante relevante para vocês isso aqui, porque a gravação de vídeo é nada mais, nada menos que contar a sua história. Se você sabe perfeitamente como um fã sobre a sua carreira, a gravação de vídeo vai fluir como água, tá? Não se preocupe muito. Show! Passei pela inscrição, minha análise curricular foi ótima. Entraram em contato comigo, ou por e-mail, ou por mensagem, ou por telefone. Agora eu passei para as etapas de teste. As etapas de teste, vocês precisam se atentar, principalmente porque no recrutamento remoto tudo tem data. Na verdade, até o recrutamento presencial, mas no recrutamento remoto, tudo tem que ter uma data bem específica, principalmente se for uma empresa
que tenham muito fluxo de vagas, muito fluxo de contratação. Então, se você enviou o currículo, observe quais são as datas das próximas etapas, porque senão você perde também a etapa do teste. A etapa do teste, como ele geralmente funciona. Tem empresas que pedem testes de conhecimentos gerais, português, inglês, enfim, outros conhecimentos. A gente também tem os testes de personalidade, os testes comportamentais. Podem ser testes de perfil ou podem ser testes psicológicos, que a gente já tem plataformas homologadas para realizar testes psicológicos. O teste geral de conhecimento é para saber sobre a sua linguagem, como você escreve, se está tudo ok com a sua ortografia e gramática. E os outros testes é para saber se você tem o perfil adequado para aquela empresa. Esses aqui, eles vão te dar um norte aí, se a vaga é bem exigente ou não, tá? Já nos conhecimentos gerais, já sente. É bem famoso também ter teste de lógica, tem algumas vagas que exigem um teste de lógica, mesmo não sendo algo voltado para a lógica de programação. Tem empresa que gosta de saber como a pessoa raciocina, se ela tem um raciocínio rápido, se ela tem um raciocínio lógico, não só para programar, mas para saber como ela vai desenvolver os problemas, como ela vai desenrolar os problemas dentro da empresa e se ela tem esse raciocínio rápido. Esses testes costumam ter tempo de você começar e o tempo em cada questão. Atentem a isso também. Na hora que você for realizar um teste, avise o pessoal da sua casa, tenha um momento só seu para realizar o teste. Já tem plataforma aí que trava a tela para você não acessar outras páginas, enfim, para evitar que você dê uma pescada ou dê uma olhada em algum conteúdo. Então, avise o pessoal para que você não seja interrompido ou interrompida. Tenha aquele momento de concentração, porque essa etapa aqui, como todas as outras, eliminam, mas o nervosismo pode afetar muito nessa etapa e você pode perder uma oportunidade bacana que você tinha os conhecimentos, que você tinha as habilidades, mas o nervosismo atrapalhou na etapa do teste e você não teve um bom desempenho. É também comum ter testes de conhecimentos específicos. Isso que serve para saber, para a empresa ter a noção de quanto você sabe sobre a função. Então, se você está concorrendo a uma vaga para analista de dados, pode ser que tenha ali um teste de conhecimento específico sobre análise de dados. Geralmente, os testes de conhecimentos específicos têm um tempo maior, porque hoje as empresas, com esse recrutamento remoto, elas gostam de fazer com que a pessoa pense com mais calma, tente solucionar os problemas, os desafios com mais calma, mas se atentem à data também para não deixar para a última hora, e enfim. Tem outros tipos de teste também, hoje a gente vê muito gamificação nas empresas, mas é basicamente isso sobre a etapa de teste. Se a plataforma te der um feedback no momento, você já sabe quanto foi a nota que você tirou, não se estresse, não tenha uma crise, se for uma nota 7, uma nota 6, não acho que você não passou, até porque se não te der o feedback na hora se você passou ou não, você precisa aguardar, porque você não sabe qual é a média daquela empresa. Se for uma média 7, você está boa, se você for bem. Então, tenha um pouquinho aí de calma nessa etapa do teste para receber o feedback. Tem já plataformas também que sinalizam na hora se você passou para a próxima etapa ou não. Como qualquer outra etapa, é sempre importante estar preparado para essa etapa de testes. Vocês podem pesquisar, tá, com antecedência, alguns testes mais utilizados nas empresas e exercitem, tá? Exercitem como vocês estão desempenhando aí os conhecimentos gerais de vocês, conhecimento de lógica e os conhecimentos específicos da área que você tanto sonha, do carro que você tanto sonha. Passei da etapa de teste, fui sinalizado agora que eu vou para a etapa de dinâmica de grupo, a temida dinâmica de grupo. Como é que ela funciona remotamente?
Hoje a gente tem a gamificação, que são jogos e desafios que são lançados para os grupos que passaram nessa etapa. Então, você pode ser que tenha contato com outros candidatos que estão nesse processo seletivo. Cuidado com os coleguinhas de dinâmica de grupo, vou já dizer mais sobre isso. Cuidado no sentido positivo. Na dinâmica de grupo, qual é o foco do recrutador, qual é o foco das pessoas que estão envolvidas no processo seletivo? Não é saber quem é o melhor. O foco da dinâmica de grupo é saber como você se relaciona no ambiente de trabalho e que você tem a agregar em um grupo. Então, quem são os candidatos que se destacam? O recrutador já vai saber, porque ele já sabe o teu teste, o teu nível de teste de conhecimento e conhecimento específico, ele já tem aí o teu currículo, mas ele precisa saber como você se relaciona em grupo, como você soluciona problemas em grupo. Então, na dinâmica de grupo remota, você pode receber um link para um jogo, ou você pode se inscrever numa plataforma de resolução de cases. Então, a empresa pode lá te convidar para um grupo ou te inscrever num grupo com outros candidatos e lançar para vocês os desafios. Tenho ciência que o recrutador, ele está observando tudo. Então, a forma como você se comunica, se você está desenvolvendo um bom trabalho com a equipe e se você está se escorando também, o recrutador vai saber. Então, é nesse momento aqui que ele vai perceber como você se destacaria num grupo ou como é o teu perfil num grupo. Da mesma forma como a entrevista, o que eu oriento na dinâmica de grupo? Não tentem fingir um perfil que vocês não são, tá? Vá confiante no que você vá como fã número 1 da sua carreira, até porque se você fingir que tem um perfil diferente na dinâmica de grupo, na entrevista pode ser que o recrutador perceba que você não tem esse perfil que você demonstrou na dinâmica, ou até mesmo no ambiente de trabalho as pessoas vão começar a perceber que você não tinha aquele perfil que você apresentou na dinâmica. Vá do jeito que você tenha confiança de que você sabe o que você está fazendo, você vai desenvolver um desafio bacana, não precisa aqui fingir uma personalidade que você não tem. Então, o que é o cuidado com os colegas de seleção que eu falei aqui? Não encarem os colegas de seleção, não encarem os outros candidatos como inimigos. Encarem como outros candidatos. Assim como você, tem pessoas que almejam aquele cargo. Então, na dinâmica de grupo, seja cortês, ajude. Claro, é importante que você se destaque de uma forma positiva, fazendo com que as outras pessoas interajam, tentando solucionar o problema com os colegas de seleção daquele grupo da dinâmica, que é justamente o objetivo dessa etapa, saber como você se relaciona, até porque no ambiente de trabalho a gente precisa dividir os nossos conhecimentos, a gente precisa dividir os nossos desafios, e um trabalho bem desenvolvido em grupo pode ser muitas vezes melhor que um trabalho sozinho, tá? Então, essa etapa geralmente são jogos, são resoluções de cases, e o foco é para saber como você se relaciona. Também tem data. Se for um game, se for uma resolução de case, tem data para saber como você está interagindo naquele grupo e tem data para entregar. Fui para a etapa da entrevista. Eita, chegou a etapa da entrevista. Essa é a etapa mais famosa dos processos seletivos. O processo seletivo remoto para a entrevista, ele está tendo que se adaptar aí para algumas empresas. Muitas empresas não tinham esse hábito, essa tradição de ser tudo online, de ser tudo por telefone. Mas é uma tendência que está acontecendo nesse momento e vai perdurar por alguns meses aí, quem sabe até o final do ano. E vai ser uma oportunidade de muitas empresas observarem se vale a pena deixar só remoto. Na etapa da entrevista, eu até sublinhei aqui a etapa de vídeo, que é uma das mais famosas, mas a gente também tem entrevista por telefone. Na etapa da entrevista, você pode conversar com o recrutador, que ou é um profissional de recursos humanos, ou é um profissional que se especializou em recrutamento, mas é especialista no cargo que você está concorrendo, já trabalhou no cargo que você está concorrendo, e recebeu um treinamento para fazer seleções.
No telefone, vocês vão se portar como uma entrevista normal. Da mesma forma que vocês vão ter cuidado com o vídeo, que eu vou explicar melhor depois, vocês precisam ter o cuidado com o telefone. Então, se você tiver um fone de ouvido bacana, prefira conversar com a pessoa por fone de ouvido, para não dar eco, para não captar outros sons, para que você também fique mais tranquilo com as mãos, se você quiser acompanhar o seu currículo junto com a pessoa do telefone. Então, prefira usar um fone de ouvido, se possível, para facilitar. Cuidado com a linguagem no telefone. Não é porque você está no telefone, não é porque a pessoa não está te vendo, o recrutador ou o gestor da área não está te vendo, que você vai falar de qualquer jeito. É importante você se portar como se você estivesse presencialmente. Escute o recrutador, tenha essa escutativa do que ele vai falar, tire suas dúvidas com o recrutador, utilize aquele momento para falar de você, mas utilize também para ouvir. Se você tiver dúvida, o momento da entrevista é muito bom para trocar essas ideias. Não precisa ser um robô, seja você mesmo, mas muito cuidado com a linguagem que você vai utilizar na entrevista por telefone, tá? Tenha uma preocupação aí que imagem você vai passar. Tá, a empresa não optou por telefone ou optou por telefone e vídeo. Quais os cuidados que você pode ter aí com o vídeo? As dicas que eu dou aqui para entrevista por videoconferência. Primeira coisa que vocês precisam perguntar ou observar lá na etapa da plataforma Trabalho Conosco ou que você recebeu de comunicado por e-mail ou mensagem. Qual a plataforma de vídeo que você vai utilizar? Qual a plataforma de vídeo que a empresa costuma usar? É o Meet? É o Skype? É o próprio WhatsApp? Ou é um link de uma plataforma que eles utilizam, um link de um site direto? Observem isso com antecedência para que vocês tenham esse aplicativo no celular de vocês ou tenham esse link no computador fácil, para que na hora da entrevista você não saia correndo atrás do celular, você não saia correndo atrás do computador, você tem a bateria do computador, você tem. Então, já tenham aí a antecedência de qual plataforma você vai usar para vídeo. Teste a conexão 20 minutos antes, meia hora antes, se for uma conexão estável, com antecedência, 1 hora, 2 horas antes, para ver se não vai cair, para ver se não vai ficar instável. Não que isso seja algo que vá te eliminar, nossa, a conexão caiu, não quero mais esse candidato. Não, não é assim. Mas atrapalha, desconcentra, deixa o candidato ansioso, puxa vida, a conexão não está dando certo, o que eu faço? Então, teste a conexão com calma. Eu sei que tem muita gente que não tem uma conexão perfeita, tem que agora dividir a conexão com outras pessoas da casa, que trabalham, que estudam. Então, se a tua conexão não for a mais maravilhosa do mundo, o que você pode fazer? Preciso de uma conexão boa para me comunicar com o recrutador ou o gestor da área que vai me entrevistar. Negocia com a família, avisa a família, que já é aqui a dica do cuidado com o ambiente ao redor, mas eu já vou falar aqui da conexão. Avisa a família, gente, olha, eu vou participar de uma entrevista por vídeo. Por favor, se vocês puderem usar o 3G, ou se vocês puderem dar uma maneirada aí no Wi-Fi, para que eu consiga ir durante 1 hora e meia, ter uma conexão legal. Já negociem com a família de vocês. Se não for possível, não, meu irmão vai ter uma aula agora e ele precisa da conexão, enfim, minha mãe precisa falar com o parente por vídeo também, ou trabalhar. Avisa o recrutador. Olha, é muito bom estar conversando hoje contigo, mas a minha conexão não está perfeita. Se cair, é porque eu estou dividindo minha conexão. Se você avisar para o recrutador, ele vai entender perfeitamente e até evita de você ter uma ansiedade aí se cair a conexão. Se cair, você volta e continua a tua história, a tua entrevista. Cuidado com o ambiente ao redor. Então, tenham todo cuidado com o fundo, o que vai passar atrás, se vai ter circulação de gente, se está uma iluminação boa, se está um vulto, cuidado com a câmera escura, porque não dá para ver a tua expressão facial, o recrutador quer saber como você está reagindo, se você está entendendo o que ele está dizendo, se você está empolgado com aquela vaga ou não. Então, a iluminação, o ambiente ao redor, o barulho também, dá uma olhada.
Mesma coisa, conversa com o pessoal que compartilha a casa com você, pedir para que eles baixem o volume da TV, ou pedir, enfim, para que as pessoas tenham um momento ali de silêncio, se possível. Se não for possível, se o vizinho for barulhento, se tiver uma obra do seu lado, se tiver muito barulho de carro, de moto, mesma coisa, sinaliza para o recrutador. Com o fone de ouvido fica melhor, porque você vai ouvir bem o recrutador e ele vai te ouvir bem. Se eu não tenho um fone de ouvido agora, ou enfim, quebrou o meu, aí tá captando um barulho de fora que eu não consigo controlar, sinaliza para o recrutador de toda forma, olha, eu tô com um barulho aqui que eu não consigo controlar, desculpa, e ele vai entender. Opte por fone de ouvido, já falei o porquê, você fica mais confortável de ouvir o recrutador e ele fica te ouvindo melhor, tá? O enquadramento, vocês perceberam que eu estou aqui com um plano bem alto, né? Eu consegui ter um enquadramento aqui de mim, eu não estou nem muito acima, vocês não estão vendo aqui só o meu olho e o resto da minha cabeça, e nem estou muito abaixo, vocês estão vendo os meus ombros, vocês estão vendo aqui o finalzinho da minha cabeça. É importante ter esse enquadramento. Se vocês não optarem pelo computador, se vocês acham que o computador não é a melhor forma de fazer a entrevista por vídeo, preferem um celular, cuidado para não fazer a entrevista andando, que deixa o recrutador tonto. Sente um pouquinho, escolha um ambiente bem iluminado se optar pelo celular, escolha algo que segure o celular que não seja só a sua mão, deixe o celular fixo para que você consiga mostrar uma boa imagem. Cuidado com o ambiente, se tiver uma bagunça atrás, dê uma arrumada no seu quarto, aproveita. Opte pela sala, se não for barulhenta, se for o lugar mais silencioso do seu quarto, opte pelo quarto, não tem problema. A vestimenta. Preciso ir de terno e gravata para a entrevista de vídeo? Depende. Se for um ambiente de trabalho muito, muito formal, eu sou um advogado e estou concorrendo a uma vaga no escritório de advocacia. Se você sabe que a vestimenta daquele escritório é de terno e gravata, é uma opção sua ir de terno e gravata. O importante da vestimenta é que transpareça para o recrutador que você teve um cuidado, que você está interessado, que você escolheu a melhor roupa para estar naquela entrevista. Cearense não tem aquilo de roupa de sair? Pronto, então você vai escolher a roupa de sair para ir para a entrevista por vídeo. Escolha a sua melhor roupa. Luana, eu me sinto confortável com blusa social. Pode ir com blusa social. Mas eu já observei que essa empresa ela é mais despojada, ela é mais startup, o pessoal vai de blusa de super-herói de trabalho. Se você se sente confortável, se vai te dar confiança, pode vestir uma blusa boa, uma camisa boa que você tenha. Tenha cuidado com essa camisa também, deixe ela bem passada. Se você optar por Se você optar por uma blusa social, também tenha cuidado se ela está passada, se ela está direitinho, alinhada. Mas, enfim, a vestimenta, ela vai mostrar para o recrutador que você está interessado a ponto de se preocupar com a sua imagem e vai te dar autoconfiança. Estou bem vestido, estou autoconfiante aqui, vou desenrolar super bem essa entrevista, tá? Não precisa também, de novo, forçar algo que você não costuma fazer. Então, se eu não costumo usar blusa social, não precisa ir para entrevista de blusa social. Se eu só me sinto confiante numa entrevista de blusa social, não tem problema, tá? O que você se sentir confortável. Não indico de forma alguma camiseta, não indico de forma alguma vestimentas que não vão conseguir te mostrar um boné, um chapéu. Mas se for algo que te deixe confiante, eu só consigo fazer uma entrevista se eu tiver um boné, pelo menos um boné para trás. Eu acho que isso não vai atrapalhar a tua entrevista, mas geralmente o comum é que você vá só com uma blusa que você se sinta bem. E se aproprie da sua linha do tempo. Mesma coisa lá daquela história que eu falei, seja fã número 1 da sua carreira. Quando você é fã número 1 da sua carreira, você vai
saber falar direitinho todos os passos da sua vida profissional e da sua vida pessoal. Na entrevista, eles vão te perguntar um pouco do que você gosta de fazer, os seus hobbies, os seus interesses, como você se relaciona com a família, como você se relaciona com os amigos, porque a empresa está a fim de saber, hoje em dia, muito além das habilidades que você tem, muito além dos conhecimentos que você tem. Ela quer saber como você é como pessoa. As empresas hoje, elas estão preocupadas em contratar pessoas profissionais de acordo com os valores. Então, se você se apropriar da sua linha do tempo, vai ser muito mais fluido a conversa sobre a sua carreira. Voltando aqui, na entrevista, por vídeo ou por telefone, você vai ouvir perguntas sobre o teu comportamento. Então, eles vão te perguntar situações na empresa, o que você fez de desafiador, quais foram os seus destaques. Eles vão te fazer perguntas sobre os teus valores, no que você acredita, no que é imprescindível para você enquanto pessoa, no que você acha que tem que ter numa empresa para você se encaixar bem. Aqui é o fit cultural, que hoje é bem famoso aí, para saber se você combina com os valores da empresa. Vão ter perguntas técnicas, o recrutador, se ele for bem treinado para isso, vão ter as perguntas técnicas sobre a vaga, e vai ter também, possivelmente ou não, a negociação salarial na entrevista. Ela pode ser em várias etapas, então eu posso ter a etapa de entrevista dividida em várias, porque eu posso ter a entrevista com o recrutador, que geralmente são perguntas comportamentais, onde você mora, com quem você divide a casa, e conta um pouquinho da tua história, tem muita essa pergunta, por que você quer trabalhar aqui, tem muita, acontece demais essa pergunta, por que você quer trabalhar aqui, e geralmente as perguntas técnicas são para os profissionais, o gestor da área, ou os profissionais daquela equipe. Hoje, tem empresas que chamam as equipes da empresa, chamam um representante do marketing, um representante do suporte, um representante do comercial, para que o time sinta se aquele candidato vai se encaixar na empresa. Então, a entrevista ela pode ser uma vez, em todo o processo, ou ela pode ser dividida em várias etapas, com o recrutador, o gestor da área e até mesmo a equipe. Por que eu coloquei a negociação salarial aqui na etapa da entrevista? A negociação salarial, ela pode tanto acontecer na entrevista como na contratação. Eu deixei aqui na entrevista porque é nesse momento que você pode ter dúvidas sobre o salário. Se ele é um salário quinzenal, se ele é um salário mensal, se for uma seleção para um projeto, quando vai ser pago, de que forma vai ser pago esse projeto que você tem que entregar, se for uma seleção para CPJ ou freelancer, o que você precisa entregar para receber aquele salário, o que está no contrato, o que não está no contrato. Então, essa etapa ela pode acontecer de negociação salarial ou não. E ela pode também, tem empresa que deixa essa negociação salarial para a etapa de contratação. Bom, fui muito bem na entrevista, arrasei, disse tudo que eu tinha para dizer, a recrutadora adorou, o gestor disse que eu me encaixava super bem na empresa. E agora é comemorar e ir para a etapa de contratação. Eu chamo a contratação, e muitas empresas chamam a contratação de etapa, porque ela tem processos também. É na etapa de contratação que a gente tem a assinatura do contrato, se for CLT, a assinatura da tua carteira de trabalho, e se for outro estilo de contrato, vai ser nessa etapa aqui que vai acontecer a assinatura. Hoje a contratação ela pode ser remota também, não precisa você ir até a empresa dependendo muito. Porque você já tem a carteira de trabalho digital. Da mesma forma que a gente tem a nossa habilitação digital, já existe a carteira de trabalho digital. E é nessa etapa que você vai entregar todos os seus documentos, geralmente. Teu comprovante de endereço, se você não tiver comprovante de endereço no seu nome, pode ser dos seus pais, ou do seu companheiro, ou da sua companheira.
nessa etapa que você entrega seu RG, CPF e certificados. Os certificados, eles podem ser exigidos na contratação, mas eles também podem ser exigidos lá na etapa de inscrição. Mas, geralmente, as empresas gostam de ter as vias dos certificados para colocar na pasta de documentos. E também tem a etapa aqui de exame médico. Na contratação tem o exame médico se você for CLT. E se você for para uma vaga de estágio ou de trainee, também tem uns documentos que você precisa entregar específicos para isso. Tem o termo de estágio da faculdade, enfim. E aqui eu falei bem resumido sobre as etapas mais comuns que as empresas utilizam. E agora eu vou focar nas dicas. Falei sobre as etapas, eu vou falar das dicas que você pode se atentar aí para conseguir a carreira dos sonhos. Se você pensa em transição de carreira, as dicas são valiosas também. Quando eu falo do poder das redes sociais, eu não falo só dos aplicativos Instagram, LinkedIn, entre outros. Eu estou falando da rede social também entre pessoas, né? A conexão entre pessoas. Uma forma da gente entrar no mercado, uma forma da gente conseguir um mercado uma carreira bem estruturada, são as indicações. Existe muita essa piada que tem empresas que só aceitam os colaboradores se forem indicados. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que as indicações podem ser uma porta de entrada para você entrar num processo seletivo. Eu não acredito que só por uma indicação a pessoa foi contratada, tá? Existe todo um processo. Mas a indicação é uma porta de entrada para muita gente. Como você consegue as indicações? É importante que você participe de eventos. Então, se tiver um evento online, que você possa interagir com os outros participantes, aproveite esse evento, ou mesmo depois do evento, se você quiser ou puder adicionar os participantes, adicione, siga as pessoas que participam dos eventos com você, para que você troque conhecimento, você troque informações. Você trabalha eu trabalho na empresa X, legal, como que a empresa funciona. E aí você recebe uma troca de informações e consegue também até uma fonte de como as outras empresas funcionam. Enfim, pode até mesmo ser indicado para a empresa que a pessoa trabalha. Vai depender muito da abertura dessa pessoa para conversar sobre isso. Mas é muito legal participar de eventos. É o famoso networking. Quando você cria relações profissionais entre outras empresas, você tem aí uma riqueza de informações bem estruturada para participar de processos ou saber como as empresas funcionam. Faça contato com colegas e amigos. Então, é legal você ter contato com o pessoal da faculdade, com o pessoal da universidade, com o pessoal que você já estudou em cursos livres, em cursos de extensão. Quando você tem contato com colegas e amigos, vocês podem passar as vagas entre um e outro. A gente já tem aí uns grupos só de vagas, né? Uns grupos no Facebook só de vagas, Telegram só de vagas, WhatsApp só de vagas. E quando a gente tem amigos, colegas, essa rede fica mais forte, porque o outro começa a se preocupar com você, a ter uma atenção maior com você. E se tem um colega que trabalha numa empresa legal, ele pode te indicar para participar do processo seletivo. E outra dica que eu dou aqui para você receber indicações para empresas é ter um mentor ou uma mentora de carreira. Ter um mentor ou uma mentora de carreira pode ser uma forma de contrato, você pode contratar um mentor de carreira, uma pessoa que é profissional nisso, que vai te orientar as melhores vagas, vai te orientar a melhor forma da sua carreira. Mas também pode ser um professor que você tem uma relação bacana, ou um profissional que você conheceu e ele hoje é gestor, ou ele é sênior no cargo dele, ele é pleno no cargo dele, e ele pode te orientar as melhores formas de entrar no mercado de trabalho ou fazer essa transição de carreira, se for o teu interesse. Então, ter um mentor de carreira pode ser você pagando um profissional que vai te orientar, ou pode ser um profissional aí, um professor, que você tem um contato bacana, que pode te orientar na carreira, pode te orientar no currículo, pode te orientar nas etapas do processo seletivo. Outra dica que eu dou é siga as empresas.
que você acha legal, que você acha interessante, mesmo que você nunca queira, eu nunca vou querer trabalhar no Facebook, não é minha praia. Mas siga as empresas, porque assim, quando a gente observa como as empresas trabalham, observando as plataformas digitais das empresas, a gente vê como as pessoas se relacionam naquele ambiente de trabalho, quem são as pessoas que trabalham naquele ambiente, de que forma elas se vestem, como elas divulgam os processos, como elas divulgam o trabalho de cada um, até porque você, assim, pode se inspirar. Eu sempre quis ser bem ativo no LinkedIn, sempre quis ser bem ativo nas outras redes sociais que eu tenho. Quando você observa as plataformas digitais das empresas e como elas estão postando, você se inspira por um conteúdo legal. Acompanhe os profissionais. Então, se tem algum profissional ali que você observou que trabalha na Nubank, trabalha no Next, ou, enfim, trabalha em uma empresa que você acha bacana, é bom acompanhar o profissional, se ele tiver um perfil no LinkedIn ou em outra rede social, Twitter, Facebook, Instagram, porque da mesma forma que você vai acompanhar a plataforma digital da empresa, você acompanhando o profissional, você vê como ele se relaciona, como ele posta, o que ele vem fazendo, e pode se inspirar, pode servir de inspiração para você. E quais as empresas que se inspiram nas empresas dos seus sonhos? Se você observar, muitas empresas pequenas, médias ou até grandes se inspiram em empresas a nível global, a nível multinacional. Então, pode ser aí uma etapa legal para você seguir na sua carreira. Hoje eu não trabalho na Amazon, mas hoje eu consegui um contato, eu estou tentando entrar numa empresa de tecnologia para saber como essa empresa que se inspira na Amazon funciona, para que aí, passinho de formiga, eu consiga essa oportunidade lá na Amazon. É legal quando você observa as outras empresas que se inspiram nessas grandes, porque em passinhos de formiga você consegue alcançar um sonho. A outra dica que eu dou é movimentar o teu perfil. Então, foque nas que são famosas, mas você pode também ter perfil aí em outros sites, em outros aplicativos, sem problema nenhum. Então, se eu tenho a mais famosa do mundo corporativo é o LinkedIn, é o perfil no LinkedIn. Olha, eu não sou muito fã de publicar conteúdos que eu escrevi, ou, enfim, publicar uma foto minha. Mas você também encontra forma de movimentar a tua rede social sem criar um conteúdo. Como? Você pode compartilhar um conteúdo que você achou legal de um profissional que postou. Você pode curtir e comentar nas postagens de outras pessoas, de outros profissionais que você gosta. E assim você movimenta a tua rede social. Por quê? Não é uma etapa que seja eliminatória nos processos, mas já existe uma tendência no processo seletivo dos recrutadores e gestores darem uma observada nas suas redes sociais. Se você mandar o teu currículo e lá tiver o link da tua rede social, pode ter certeza que o recrutador que estiver atento a isso vai dar uma olhada no teu perfil para saber o que você posta, saber o que você gosta, tá? Quem você vem seguindo. Então, por que eu falei aqui foque nas famosas? Porque são esses links que os recrutadores vão ficar observando. E até porque existe também uma técnica que os recrutadores utilizam, que é a técnica de headhunter. Essa técnica de caçar cabeças, como é que ela funciona? Geralmente são para profissionais específicos. Então, se eu estou procurando um designer, preciso aí de um designer de marca, um design de produto, e eu não consigo encontrar em outras fontes de recrutamento, já divulguei a vaga, né, uma empresa profissional, ou é uma vaga muito específica de uma plataforma muito específica, o headhunter, o recrutador que tem esse treinamento, ele vai lá no LinkedIn pesquisar quais são os profissionais que se destacam, quais são os profissionais que publicam o seu trabalho. Então, se você pode ter um repositório do seu trabalho maravilhoso, se você não publicar o teu link, ele não vai ser acessado. Ele só vai ser acessado por pessoas que têm acesso àquela rede, aquele repositório, aquela plataforma de publicação do teu trabalho, do teu portfólio.
Então, foque nas famosas, mas se você tiver outras redes sociais de repositório de trabalho ou de catálogo aí das atividades, você pode colocar esse link aí no teu currículo, na tua inscrição lá da vaga que você quer. E atualize seu repositório de projetos. Não adianta você ter um repositório que foi atualizado em 2017 e colocar no teu currículo atualizado. Tuas oportunidades, tuas experiências vão estar lá atualizadas 2020, 2019, 2018, e o repositório vai estar lá de 2017. Tá, o recrutador quer saber o que você vem fazendo agora. Então, você precisa sincronizar o que tem, se você gosta de repositório de projetos, se você gosta de repositório das suas atividades, você tem que sincronizar. O que eu tenho no currículo tem que estar no repositório de projetos, no meu repositório de atividades, e é bom também estar atualizado o que você faz, o que você está atuando hoje no LinkedIn ou nas outras redes sociais que você acha interessante, tá? Então, é importante que isso esteja sincronizado, isso esteja linkado, para o recrutador não ficar perdido tá, hoje ele diz no currículo que está aqui nessa empresa X, mas no LinkedIn está em branco, eu não sei o que ele faz hoje, está só a foto dele ali, e no repositório de projetos, no repositório de trabalho dele, tem uma coisa de 2017, o recrutador vai ficar perdido. E se a tua intenção é chamar atenção, é ter o melhor cargo, é participar da melhor empresa, ter uma carreira internacional, você tem que se dedicar. Se dedique, mesmo que seja só uma vez por mês. O ideal, assim, o ideal que eu falo é lindo, tá? Ele é utópico. Pode ser até um hábito de muita gente. Mas seria muito bom se você dedicasse um dia na semana para ver como estão as redes sociais mais famosas de trabalho, para como está o teu repositório de projetos. Se não for possível, uma vez na semana, dedica uma vez no mês. Para dar uma olhada no currículo, compartilha o teu currículo com pessoas que você confia. Se você tiver um contato com um mentor ou um professor, compartilha o teu currículo com as pessoas que você confia, para dar uma olhada, tá? E atualiza o teu repositório de projetos para ele não ficar bem desatualizado e para não ter só um link por ter. Bom, dúvidas? A gente já tem algumas dúvidas aqui no chat. Quem quiser fazer perguntas, Ótimo. pessoal, usando o microfone, só dá aquela conferida antes, tá tudo ok? E eu vou estar lendo algumas perguntas aqui para a Luana. Algumas, Luana, eu acho que já começou a pincelar um pouco elas, mas vai agregar Boa. bastante para quem chegou até depois. Quero agradecer o pessoal que participou também. A gente conseguiu manter nossa média das nossas palestras, que geralmente é entre 28 e 32 pessoas. Que bom. E eu vou começar aqui a ler. A gente tem uma primeira pergunta de uma pessoa que eu tenho Uhum. certeza que você conhece, que é o Emerson. Ah, conheço, Ele, sim. ele perguntou se em Eu uma vou ele tá seleção aqui. para. Ah, tá sim, tá aqui. Ele perguntou se em uma seleção para cargo de TI, se além do Uhum. currículo e redes sociais de repositórios como GitHub, GitLab, posts e artigos técnicos de candidatura, se eles são levados em consideração. Sim, eles são levados em consideração, tá? De que forma? Se a empresa ela tem o interesse de contratar o melhor profissional, como o recrutador vai fazer? Ele vai criar rankings ele vai criar ranking de candidatos. Então, se eu tenho ali um candidato que tem o currículo e me mostrou ser interessado na vaga, mas não tem um repositório bacana, ou não resolveu estruturar o repositório, e eu tenho ali um candidato que se esforçou desde o começo, se mostrou interessado, condiz com os valores da empresa, se destacou na entrevista e tem um repositório, fica bem melhor para ele, porque esse repositório de conhecimentos técnicos, do que ele desenvolveu, vai chamar a atenção do gestor, vai chamar a atenção do gestor, vai chamar a atenção das pessoas envolvidas na equipe que estão dentro do processo. Então, vale muito a pena você ter, e ele é relevante no processo seletivo. Ele pode não ser eliminatório. Quem não tem repositório nunca vai conseguir uma oportunidade. Não.
mas ele é algo que chama atenção e pode te destacar numa fase final ou numa fase de desempate. Aproveitando o que tu acabou de responder, eu queria pegar a pergunta dele e emendar já na tua resposta. No caso, por exemplo, se eu tenho um profissional que ele já tem uma certa experiência, passou por várias empresas, mas ele não tem nenhum desses repositórios, não tem, por exemplo, uma boa presença nas redes sociais. E um Uhum. profissional que ele, apesar de ter menos experiência, ele tem mais repositórios, por exemplo, que hoje, tecnicamente, é o que os profissionais mais procuram. Tem alguma relevância entre esses dois profissionais? O que você teria como comparar eles ou não? Depende da vaga. Depende muito, Robson, da vaga, tá? Mas, como eu te falei, tem muito processo hoje que é automático. Eu tenho ali um software, eu tenho um algoritmo, eu tenho um filtro para destacar os candidatos. Então, numa fase inicial, quanto mais material eu tenho, quanto mais palavras-chave eu tenho, quanto mais provas eu tenho, dependendo do cargo e dependendo muito do perfil da empresa, do que ele quer, vai destacar uma pessoa, tá? Pode ser que te elimine uma vaga. Mas, se a vaga for algo iniciante, para um júnior, ou se você está num projeto novo e quer recrutar pessoas que estejam aí numa tecnologia muito nova, ou numa plataforma muito nova, que poucas pessoas têm repositório, aí vai tender aí para a pessoa que não tem repositório, mas mostrou interesse, mostrou experiência naquilo que o cargo quer. Quanto mais informação, melhor, tá? Quanto mais provas do teu conhecimento, ou que você desenvolve um trabalho legal, melhor, mas não é algo assim que seja eliminatório para todos, vai depender demais. Ok, obrigado. A gente tem aqui uma pergunta também de um dos nossos bolsistas. Ele perguntou aqui, caso suspeito. Aliás, tem um anterior, esse que é do Jonas, desculpa. Uhum. Ele perguntou quais são as experiências mais importantes que o candidato pode acumular durante a graduação e qual a importância de participar das atividades da graduação, como mentoria, pesquisa e extensões, por exemplo. Legal. Isso é muito relevante em primeiro emprego, estágio, trainee, porque os recrutadores que fazem esse processo seletivo para essas vagas júnior, eles vão focar na tua atividade acadêmica. Então, é importante você ter esses contatos de eventos, de artigos, de envolvimento com pesquisa, de envolvimento com grupos de estudo, porque vai te trazer experiência, tanto de relacionamento em como solucionar problemas em conjunto, vai te trazer conhecimento, porque as outras pessoas vão trazer as visões delas de problema, e isso pode ser relevante em vagas de estágio, pode ser relevante em vaga para trainee, pode ser relevante para vaga em júnior ou uma vaga que exija só que a pessoa tenha um certificado ou esteja com uma graduação ou um curso em andamento. Essa é a importância. Obrigado. A Kelly perguntou, obrigado, Kelly. Agradecer a Kelly, porque ela está ajudando bastante a gente nesses trabalhos, nesses bate-papos. Ela perguntou Bom, como lidar com aquela pergunta clichê de toda entrevista, que é por que você merece essa vaga e o que a empresa pode ganhar com você. Kelly, é verdade, tem muita essa pergunta. O que você. Desculpa, repete, por favor. Por que você merece, a pergunta dela é essa, por que você Sim. merece essa vaga e o que a empresa pode ganhar com você. O que você quer com essa vaga, tá? O que você quer trabalhar conosco? O que você quer com essa vaga? Me fala por que você quer trabalhar aqui. Essa é uma pergunta bem comum, tá, Kelly? Show a sua pergunta. O que o recrutador quer ouvir de você nessa hora, tá? O que o gestor quer ouvir de você nessa hora? Aquela resposta vaga que muita gente faz, eu não vou dizer muita gente, não vou generalizar, mas algumas pessoas respondem assim: ah, porque eu estou precisando de trabalho, ah, porque hoje é algo que eu estou precisando muito. Não que desmereça a tua necessidade, todo mundo precisa trabalhar, obviamente. Mas isso não vai transparecer para o recrutador que você se apropriou da empresa, que você sabe qual o próximo passo que você vai dar na tua carreira, o que você tem a agregar naquela empresa. Então, uma resposta que você pode estruturar
lembra lá do ser fã número 1 da sua carreira, né? Lembra lá da linha do tempo e do teu currículo bem estruturado, das tuas informações bem estruturadas. Isso vai fazer com que você responda bem, tá? É bem parecida com a pergunta do por que eu deveria te contratar. Você vai argumentar, vou dar a dica aqui, tá? Várias dicas, na verdade. Você vai argumentar que você pode trazer bons resultados para a empresa, respondendo embasado, tá? Não dá uma resposta vaga, não, que você não vai estar se destacando. Respondendo como você pode agregar naqueles desafios da empresa, então, embasa a tua resposta no conhecimento que você tem da empresa. Você pode responder como você tem a agregar em grupo, que você também, você quer trabalhar naquela empresa porque você se identificou com os valores da empresa, você quer participar daquela empresa porque você conhece as pessoas que trabalham ali e sabe que a empresa dá bons resultados e a empresa vai além dos lucros, ela vai para um objetivo maior, que é a solução de problemas, que é uma construção de uma sociedade melhor. Então, essas perguntas você vai embasar bem pesquisando sobre a empresa. Você tem que pesquisar sobre a empresa quando você se candidata, pesquisando, se possível, quais são as pessoas que trabalham lá. Então, essa é a importante da rede social, se você conseguir. Que aí você vai conseguir responder isso, porque eu deveria te contratar e por que que você quer trabalhar, por que que essa vaga é tão importante para você. Então, embasa essas respostas nos desafios que você tem da tua carreira e o que você pode trazer de positivo da tua vaga, perdão, da tua profissão lá dentro, e embasa também nessas questões desafiadoras de trabalhar em grupo, de ter um objetivo maior. Legal. Obrigado, Luana. Nada. O Jonas também perguntou aqui se caso suas experiências envolvam código somente privado, ou seja, Uhum. aplicações para empresas, por exemplo, se é válido enviar o link da aplicação final, ou seja, ela rodando como sua experiência prévia, ou seja, pode ser uma aplicação que está na loja, que você participou do desenvolvimento. Sim. Olha, vai depender muito, tá, do que você pode compartilhar ou não. Se o final puder compartilhar sem problema, tudo bem. Aí, como você desenvolveu ou como você participou desse projeto, você vai responder. Se o recrutador tiver treinamento e conhecimento para isso, você vai responder para o recrutador como você contribuiu com aquele código, quais os conhecimentos que você levou para aquele desafio, quais as noites que você teve que passar em claro para resolver aquele problema. E ele é legal porque você mostra como ele está funcionando. Então, se possível, se é possível, se for algo que você tenha a autorização de compartilhar sem problema algum para você, é legal. Mas aí você não pode só jogar a aplicação que funciona para o recrutador ou para o gestor daquela área. Você vai mostrar e vai dizer quais os desafios, o que você contribuiu e quais conhecimentos você inseriu naquele desafio que foi, assim, muito importante para aquela funcionalidade rodar. Ok. A gente tem outra pergunta dos nossos bolsistas também, que Ou é, eles perguntaram qual é o papel das certificações para os cargos na área de desenvolvimento e na área de gerência de projetos, por exemplo. certificações na área de desenvolvimento e na área de projetos. As certificações na área de desenvolvimento, elas são importantes porque muitas aplicações, muitas plataformas, enfim, até muitas vezes o olhar que você tem de como desenvolver aplicações para as pessoas dependem das certificações. E Uhum. também, por que que a certificação é importante além de comprovar o teu conhecimento? Tem cargos que só vão, como é que eu posso dizer? Tem cargos, tá? Que vão exigir a tua certificação para embasar o salário que tu vai receber. Então, eu posso contratar pessoas sem certificação e oferecer um salário X, e eu posso valorizar o colaborador, posso valorizar o candidato que tem as certificações, que investiu na carreira dele com aquele salário, até porque a empresa vai ficar mais segura de que ele tem aquele conhecimento. Ela vai ficar mais segura de que eu contratei uma pessoa que fez esse curso, que se dedicou, que pagou pela certificação.
E também porque muitas aplicações e muitos desenvolvimentos de plataformas para tecnologia, enfim, exige constante estudo, existe constante prática. Então, não adianta eu fazer uma certificação em 2020, deixar para lá e tudo bem. Para você acompanhar o mercado, você, além de estudar, pesquisando as tendências, trocando conhecimento, você tem que ter as certificações para desenvolver uma boa tecnologia, para ter uma boa base. Ele falou de certificação, Robson, de outra coisa, desculpa. Ele perguntou sobre certificações na desenvolvimento e na área de gerência de projetos. Gerência de projetos. Da mesma forma, tá? A gerência de projetos, ela tem uma base muito legal, mas ela precisa acompanhar as tendências. O método Scrum tem dentro os métodos sprints, enfim. É bom você ter as certificações de projetos, porque ele também vai acompanhando o mercado. E essa tendência do trabalho ágil precisa ter certificações também por conta dos processos. Ele precisa saber qual é o processo para não pular etapas, para fazer um bom procedimento. Tá? A intenção do certificado do projeto é parecido com a intenção dos certificados para desenvolver a plataforma, site, enfim. Para que você se atualize e para que a empresa tenha segurança de que você tem aquele conhecimento e foi certificado numa empresa séria, numa plataforma séria. Ok. A gente tem aqui também outra pergunta do Jonas. Ele apresentou mais um caso para a gente, tentando narrar um pouco para ti, que é, ele disse que se é possível um desenvolvedor se candidatar a uma vaga de gerente de projetos, visto que 100% das vagas pedem experiências e pelo menos um ano de experiência em gerenciamento de projetos. Aí ele perguntou para ti como é que é possível concorrer com esse tipo de vaga. Eu acredito que está bem dentro daquele nicho que eu falei, transição de carreira. Porque hoje eu tenho, a gente pode observar no mercado desenvolvedores que são analistas de projetos, mas eu tenho ali analistas de projetos que são especialistas em desenvolvimento, já trabalharam no desenvolvimento. Então, a dica que eu dou é, se a vaga exige que você tenha habilidade, conhecimento e experiência em projetos, mas se você nunca conseguir essa oportunidade de atuar em projetos, vá em passos pequenos, tá? Se dentro da empresa que você trabalha hoje, se você trabalha numa empresa que não tenha projetos, você pode começar a desenvolver projetos de forma que você tenha que dedicar esse tempo extra, ou você pode apresentar essa proposta para a empresa que você está hoje, de começar a implantar projetos. Assim você vai conseguir experiências dentro da empresa que você está hoje, ou se você atua de forma autônoma, para que você consiga comprovar que você teve conhecimento em contato informal. Claro, se for uma vaga que exija que você comprove que teve experiência como gerente de projetos, não vai ser impossível, mas vai ser um pouquinho difícil. Se você quer ser gerente de projetos e ainda não tem experiência em uma empresa grande, então vá naquela dica que eu falei de ir focar na empresa pequena, tente implantar um projeto, mesmo que seja um projeto simples, ou vá aos poucos implantando um projeto robusto onde você está hoje, para conseguir, a passinhos mais curtos, uma oportunidade de gerente de projetos. Eu sei que isso é bem desafiador, você querer participar de algo que você não tem experiência, não tem como comprovar, mas é aquela questão que eu falei da segurança que a empresa precisa ter, de que você vai desenvolver um bom trabalho. Mas também vai depender muito da oportunidade que aquela empresa vai dar para cada um, tá? Eu acredito que você vai conseguir, ser persistente mesmo. Então, se você não consegue de primeira entrar como gerente de projetos, tenta implantar projetos no cenário que você está hoje, e aí você consegue ter conhecimento e como explicar que você participou de um projeto nas próximas vagas. Ok. A Kelly lembrou aqui no chat que o pessoal que tiver fazer parte da universidade, for aluno, e quiser receber as horas complementares desse bate-papo, ela deixou um link no chat, então vocês podem confirmar a presença pelo chat. Luana, antes de eu continuar as perguntas, eu queria perguntar para ti, quanto mais tempo disponível tu tem para
tá tendo esse bate-papo com a gente. Já está em cerca de 1h10, 1h15. Tô A gente tranquila, pode, a gente pode esticar um pouquinho, 1h30, 1h40, pelo sem menos. problema. Se o Ok. pessoal quiser, a Então, gente fica até. então, pessoal, enquanto vocês pensem em mais algumas perguntas, eu tenho algumas anotadas aqui no meu caderno. Eu vou estar começando a perguntar para elas, mas podem perguntar à vontade e sempre que quiserem podem abrir o microfone e fazer diretamente a ela. Eu sei que essa pergunta aqui eu acredito que seja um tema Uhum, todo de processos, mas eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente sobre um tipo de entrevista que está bem alta hoje em dia, que é a entrevista ou por por competência, a competência. STARS. Isso. Isso tu poderia dar, por exemplo, alguma dica, né, Uhum. rápida sobre esse tipo de entrevista? Bacana. A entrevista por competência, ela serve para o recrutador, para o gestor, para as pessoas envolvidas no processo, saber como você age em determinadas situações. É uma dica aqui de entrevista por competência, tá? Eu vou fazer uma pergunta que geralmente os recrutadores fazem. Cita uma situação em que você poderia ter burlado uma regra, mas não burlou. Essa pergunta serve para quê? Quando você for respondê-la, você tem que trazer uma situação, você tem que lembrar um dia como era esse problema e como ele desenrolou. É para isso que serve a entrevista por competência. Então, se você puder dar uma resposta bem estruturada, perfeito, essa é a intenção da pergunta. Então, você vai, na hora da entrevista, você vai lembrar situações que aconteceram, que você poderia ter burlado uma regra e não burlou. Então, eu vou dar um exemplo de uma resposta aqui. Bom, na minha última experiência, eu tinha que passar pessoas por uma porta cinza. Não podia passar por uma porta vermelha, porque essa porta vermelha era a direção. Mas essa porta vermelha dava exatamente na sala que eu queria chegar. Como era uma regra eu ter que ir pela porta cinza por medida de segurança, eu tinha que ir pela porta cinza com as pessoas. Poderia entrar na porta vermelha, que nunca estava trancada? Poderia. Mas para seguir essa regra, eu ia pela porta cinza. Com essa resposta, o recrutador vai perceber que em situações que você poderia burlar uma regra, você preferiu não burlar porque é um comportamento seu não burlar. Cuidado com as respostas vagas de teve um dia que não era para eu acessar um jogo no Wi-Fi lá da rede e eu não acessei. Não deu uma situação, não deu a solução de um problema, então o recrutador vai ficar insatisfeito com a sua resposta. Mas se for um recrutador que queira te ouvir, ele vai fazer essa mesma pergunta de outra forma. Então, as perguntas por competências vão te perguntar como você age no ambiente de trabalho, quais são os seus valores, o que você é capaz de sacrificar pelo trabalho ou o que você não sacrifica de forma alguma no trabalho por conta dos seus valores. Então, as perguntas por competência, lembrando, vão sempre te perguntar uma situação, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no ambiente acadêmico, se você nunca tiver estudado, pode ser em situações familiares. Se você não tem uma resposta no ambiente acadêmico, nem uma resposta no ambiente de trabalho, você pode responder no ambiente familiar. Tá? Uma situação que você teve que resolver. Então, lembrando, você vai responder a situação, como era o problema e como aquele problema foi solucionado ou como você não conseguiu resolver aquele problema. Existe pergunta também sobre isso, tá? Me conta um desafio que parecia simples, se tornou complexo e mesmo assim você não conseguiu resolver. Isso vai mostrar a tua resposta para o recrutador como é o teu nível de frustração, porque no mundo corporativo, no mercado de trabalho, além de você enfrentar desafios, além de você se relacionar com colegas de trabalho, você tem que começar a pensar aí como você vai lidar com frustrações, porque ela é algo que vem e algo que é fora do teu controle. Até isso o recrutador precisa saber. Como é o teu controle emocional em situações de estresse, como é o teu controle emocional em frustrações, como é o teu controle emocional com os colegas quando tem uma desavença. Então, é por isso que existe a entrevista por competência. Ela vai além do que você tem de habilidade e conhecimento. Ela vai no teu comportamento. Ok, obrigado. O Vladimir perguntou aqui sobre um tema que eu vou até acabar expandindo um pouco mais ele. Ele perguntou
como é feita a transição internamente da área de desenvolvimento para a de gerência, se você já tiver tido essa experiência. E aproveitando, queria que você pudesse falar depois, como é que funciona um processo internamente em empresas, para mudança de cargo, se você puder falar. Perfeito. Uma resposta vai responder a outra. Tem várias Aham. formas de você internamente ir de um cargo de desenvolvedor para um cargo de gerente, tá? Ou até um cargo pleno, ou até um cargo sim. Tem a avaliação por competência. Então, em empresas que existe essa avaliação, o gerente daquela área, o diretor daquela empresa, o presidente daquela empresa, enfim, recursos humanos também envolvido nisso, vai observar o teu desenvolvimento enquanto profissional, o teu interesse enquanto profissional e as tuas habilidades adquiridas e pode fazer essa proposta para você ser um gerente ou um sênior ou até um líder técnico ou um líder de time. Isso é uma forma que a avaliação vai ver como você desenvolveu seu comportamento, sua relação, se tinha uma habilidade que você não tinha que você foi desenvolvendo, e eles podem te fazer essa Uhum. proposta. E tem o processo interno, que é a tua pergunta, e tem outras formas também, tá? Mas vamos focar no processo interno. Algumas empresas fazem o processo seletivo interno. Eles divulgam internamente a oportunidade, então você pode receber isso por e-mail, por mensagem, pela rádio peão, ou de uma forma escrita no fonelógrafo ou na TV, da TV corporativa da empresa. E esse processo seletivo interno vai deixar aberto para aquelas pessoas que trabalham ali, que pode até não ter uma pessoa do desenvolvimento, mas que estudou a vida inteira e não conseguiu atuar, mas quis ser logo um gerente ou teve interesse em ser gerente, tá? Então, vão ter os teus colegas de trabalho competindo para aquela vaga. O processo interno, como ele funciona. O recursos humanos, o responsável pelo processo seletivo, já vai saber como você trabalha naquela empresa, como é o teu comportamento e tuas habilidades, mas ele precisa comparar com os outros candidatos que estão ali, porque ele não pode preferir um e não dar oportunidade para o outro. A intenção do processo seletivo interno é dar oportunidade para as pessoas que se destacaram ali dentro. Então, da mesma forma, pode ter a inscrição, você mandar o seu currículo, os seus dados, mesmo que você esteja trabalhando na empresa. Uhum. Pode ter um vídeo, a empresa pode pedir um desafio. Eu Uhum. vi empresa que pediu para que os candidatos de um processo seletivo interno fizessem um clipe, uma paródia. Então, foi algo inovador que a empresa queria saber se as pessoas desenrolavam aquilo de forma criativa. Vai ter também a etapa de conhecimento, vai ter a etapa de perfil psicológico. Porque é diferente quando você é um cargo e quer ser gerente. É diferente quando você é um júnior, um plano sênior e quer ser líder, quer ser gerente. Então, existe o perfil psicológico, o teste de perfil, para saber como você validar isso como gerente. E tem o teste de conhecimento específico para saber como você validar isso enquanto profissional. E pode ter a dinâmica de grupo, para saber como você desenrola entre os colegas de trabalho, lembrando que o participante do processo seletivo, seja externo ou interno, não é seu inimigo, cuidado. Se você tratá-lo como inimigo, o recrutador vai observar. Então, trate ele como um colega, trate ele como um participante do processo seletivo. E vai ter a etapa aí de entrevista, que são as pessoas envolvidas naquele processo interno. Vai ter a avaliação dos recursos humanos de todo o teu processo dentro da empresa, como você chegou, como você desenvolveu trabalhos, e o teu interesse ali dentro do recrutamento interno pode chamar muita atenção das pessoas que estão envolvidas no processo. Então, você pode receber propostas através de uma avaliação do teu trabalho, que é a avaliação de desempenho, que ela é feita periodicamente em algumas empresas. Tem empresa que faz avaliação 6 meses, tem empresa que faz avaliação por um ano, tem a seleção interna, que você participa de um processo dentro da empresa junto com os seus colegas de trabalho. Tem a seleção mista, que são os colegas de trabalho que têm interesse e os candidatos de fora. E também tem outras formas, que são as entrevistas, são a análise de perfil, se você tem um perfil para aquela vaga que já está inserida ali no processo interno. Respondi todas? Sim, respondeu mais até com uma linha de detalhes ainda.
A gente tem uma pergunta aqui bem interessante, interessante do Vladimir, aliás. Ele perguntou qual o impacto dos dados supervalorizados, omissões e mentiras no currículo. Essa é boa. Olha, o recrutador, tá, eu falo por mim, ele é craque em desconfiar de alguns dados incoerentes. Então, o impacto ele é negativo, tá? Então, não vale a pena, de forma alguma, você inventar que tem conhecimento em uma coisa, porque num teste vai mostrar o contrário. Então, não vale a pena também. Eu sei que tem gente que faz isso, porque tem empresas que só dão oportunidades para quem mora na capital. E tem gente que diz que mora em outra cidade para ver se consegue aquela oportunidade, tá? Mas aquele dado não vai ser levado adiante, porque em algum momento você vai ter que comprovar que mora naquela cidade. Então, o que você pode fazer, tá? Não invente coisas que você não sabe, não invente experiências que você não tem. Tente, assim, não omitir informações, a não ser que aquilo que você queira omitir vai te prejudicar, você sabe que vai te prejudicar de alguma forma. Mas o recrutador, ele é treinado para identificar essas questões que você não quer falar, o que você omitiu, ou que você inventou. Então, essa questão do endereço eu sei que é complicado. Tem algumas empresas que ainda fazem isso, de querer só contratar pessoas da capital, mas isso aí é uma questão de deslocamento, é uma questão de, enfim, são questões internas das empresas que escolhem fazer isso, mas de alguma forma ou de outra você vai ter que comprovar, seja um conhecimento, seja um endereço, ou seja uma experiência. Eu sei que tem gente que faz assim, tá? Pode ser que seja uma boa intenção, mas acaba que pegando mal. Eu era, vou colocar um exemplo, eu era assistente, eu era, esse exemplo, eu trabalhava no arquivo, eu era uma assistente de arquivo, então meu trabalho dentro da empresa era arquivar as coisas de forma certa, e lá no meu currículo eu coloquei como gerente administrativo ou analista administrativo. Vai chamar a atenção do recrutador de alguma forma? Pode ser que chame. Mas ele vai te fazer perguntas por competência, ele vai te fazer perguntas do teu conhecimento, ele pode pegar referências profissionais. Não digo que toda empresa faz isso, mas tem empresas que ainda gostam de fazer as referências, ainda gostam de pesquisar as referências profissionais, que é ligar para a empresa anterior e perguntar se a pessoa trabalhou lá, qual foi o período que ela trabalhou lá e qual foi o cargo. Isso serve para caçar bruxas? É assim, eu vou defender a minha classe. Vou defender a minha classe e vou depois dar um outro lado aí da moeda. O recrutador, ele tem uma responsabilidade imensa, que é de chamar profissionais para dentro da empresa. Então, ele precisa trazer pessoas que são de confiança, que vão fazer um bom trabalho. Então, olha o impacto que é um recrutador contratar uma pessoa que inventou muita coisa no currículo. O endereço pode não ser um impacto muito grande, pode ser um detalhe que o recrutador, com uma boa resposta, entenda o lado do candidato. Mas quando é algo muito sério, não pega bem e pode até comprometer o trabalho do recrutador, quando você inventa uma coisa no currículo assim, que o recrutador não conseguiu identificar de forma alguma que não era verdade, e depois a verdade vem à tona e fica aquele constrangimento para todo mundo. A questão do endereço, de alguns dados, algumas coisas que você queira omitir, eu entendo, mas tenha cuidado porque recrutador é craque em identificar essas coisas, principalmente quando você bota o link no LinkedIn, que o recrutador fica meio perdido, que eu falei na apresentação, num dos slides. No currículo tem uma coisa, o nome de uma empresa, no LinkedIn tem outra, aí no LinkedIn tem 2 anos de experiência, no currículo tem 6 meses. O recrutador vai te fazer várias perguntas para entender o que é aquilo. E tudo isso poderia ter sido esclarecido em um documento falando uma coisa só e o outro documento falando a mesma coisa. Então, esses são os impactos, tá? Você pode perder uma oportunidade legal por inventar. Legal, tu acabou respondendo até boa parte do que o Vinícius perguntou, que foi um caso, por exemplo, nós também, como bolsa do PET-SI, Uhum, nós fazemos de tempos em tempos seleções para uhum. trocar de bolsistas. Ele perguntou como detectar mentiras em processos seletivos de bolsa, como por exemplo o nosso de monitoria. Teria alguma coisa para complementar? Especificamente de bolsa, eu não saberia te responder, Robson, sabe?
eu sei que tem algumas bolsas que você não pode trabalhar, não é isso? Você não pode ter Isso. outra função ali acumulada. Mas, como eu respondi na outra pergunta, o recrutador Exatamente. vai investigar, pode ser que ele pegue referências profissionais. Quando ele te pedir, pode acontecer isso, tá? Ele pode te pedir o histórico, se você for bolsista, se você quiser ser estagiário, ou se você está cursando o curso ainda, está indo no curso, e precisa de comprovar que você está no curso, se o recrutador ou a pessoa responsável pelo documento para a contratação te pedir o histórico e lá ver que na sua matrícula tem alguma coisa atrelada, a bolsa, ou um estágio remunerado, ou um estágio não remunerado, que dê choque com a tua oportunidade de trabalho, vai gerar um constrangimento porque era algo que você estava tentando omitir. Eu sei que tem gente que consegue, mas não é o ideal. Eu não indico não, perdão. Legal, obrigado. Eu não vou fazer algumas perguntas mais curtas para ficar esse finalzinho um pouco mais dinâmico e a gente Mas não fica à vontade. manter, pessoal. Qual a principal dificuldade do RH relacionada à tecnologia? Aqueles casos típicos onde tem que conhecer a tecnologia da empresa e compartilhar isso para o candidato. O recrutador, o principal desafio dos recursos humanos é conseguir, no primeiro contato com o candidato, no primeiro contato com o currículo, a inscrição dele, conseguir identificar o que é relevante para a empresa hoje de tecnologia e o que não é. Porque quando você tem vários conhecimentos, eu tenho conhecimento em JavaScript, tenho conhecimento em Python, tenho conhecimento em C++, se o recrutador não for treinado para aquela função que ele está contratando, ou para aquelas tecnologias que a empresa tem, ele vai ficar super perdido e vai passar o teu currículo para um gerente ou um analista júnior, para tentar entender o que é aquilo. Mas eu acho que o desafio maior do recursos humanos em relação à tecnologia é contratar profissionais para tecnologias específicas, para desenvolver tecnologias específicas. Porque é uma velocidade tão grande de mudança de desenvolvimento, da necessidade do cliente para aplicativo, da necessidade do cliente para plataforma, que ele precisa encontrar pessoas específicas para aquilo. Piorou se for um sistema específico, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Eu nunca trabalhei com o Proteus, né, da TOTS, mas eu ouvia colegas falando desse problema que eles tinham de encontrar desenvolvedores do sistema Proteus, que é um sistema da TOTS, que são pouquíssimos profissionais que trabalham com isso, e aí os meus colegas tinham que recrutar pessoas de São Paulo, recrutar pessoas de outros lugares, e até mesmo ter que chamar profissionais que trabalhavam na TOTUS ainda para trabalhar com eles. Então, acho que o principal desafio do recrutador, dos recursos humanos em relação à tecnologia, além de entender o que está no currículo, o que é relevante para a de tecnologia ou não, é encontrar um profissional quando tem tecnologias específicas, programas específicos. Aí é um desafio conseguir encontrar. Se ele não conseguir encontrar, aí ele vai dar oportunidade, ele vai se esforçar a dar oportunidade para outras pessoas que não têm conhecimento, não têm experiência naquilo, mas aí a passos de formiga, a pequenos passos, ele vai conseguindo ter conhecimento até realizar isso dentro da empresa. Ok. O Jonas, ele disse que aproveitando essa pergunta sobre as tecnologias, caso você tenha certificações em uma linguagem e a vaga para a qual você está aplicando seja em uma linguagem semelhante, se é válido colocar essas certificações no currículo ou é melhor não citá-las? Vale, vou te dizer porque vale. Porque isso aí vai ser algo de relevância para o especialista na tecnologia ou para o gestor em tecnologia. Porque ele pode te encaixar em projetos específicos. Essa vaga eu preciso para isso. Tenho que ter aqui uma pessoa de experiência. Deixa eu ver aqui uma linguagem. Sei que já JavaScript tinha nada a ver, né? Eu até pensava que era Sem igual. problema. É a mesma coisa, não é? É diferente. Mas se você tem conhecimento de uma tecnologia e estão te pedindo outra, vale a pena se inscrever, porque pode ser que a pessoa que esteja envolvida naquele processo
que tenha mais conhecimento sobre os projetos que a empresa está atuando, pode ser que ele te coloque em outras vagas, tá? Ele pode ser que ele te encaixe em outras oportunidades. E mesmo que você não consiga a oportunidade naquele momento, acredite que existe banco de talentos, principalmente para empresas de tecnologia, porque se a gente não precisa daquele profissional agora, porque aquela tecnologia não é relevante para a gente no momento, amanhã pode ter, aí a gente tem que correr lá para o banco de talentos para saber quem se inscreveu e quem tem aquele conhecimento de tecnologia que a gente não precisava no momento. Então, vale a pena, sim, mandar, mesmo que não seja a tecnologia específica que a vaga está exigindo. Legal. Uma pergunta sobre currículo também que acontece bastante é sobre, tu acha que é melhor, por exemplo, quem está começando agora, mandar o mesmo currículo para diversas diferentes empresas ou fazer um currículo específico para cada empresa ou vaga? Legal. Tem gente que gosta de fazer vários currículos e vai depender muito do foco que você quer, qual o teu foco, né? Se o teu foco, por exemplo, você tem conhecimento em infraestrutura, você tem conhecimento e experiência em infraestrutura, e arranha ali um pouquinho de desenvolvimento, gosta de brincar um pouquinho com o desenvolvimento. Você pode ter um currículo das suas experiências e focando no que você tem de repositório das coisas que você desenvolveu, das coisas que você tem rodando, que foi desafiador para você, você conseguiu concluir. E você pode ter um currículo para oportunidade de infraestrutura, com Uhum, foco naquilo que você tem experiência de infra. uhum, E, assim, a tendência, como eu te falei, da triagem ser automática. Então, muitas empresas gostam uhum, do currículo em PDF como um adicional, porque o que vai valer como currículo mesmo vão ser os dados que ele vai ter que preencher lá na plataforma Trabalho Conosco. Então, por isso que é legal ter um currículo em formato Word, porque fica muito mais fácil você copiar e colar as informações. Então, teu nome, aí tu copia lá no Word e cola lá na plataforma do Trabalho Conosco. Tuas uhum. experiências da mesma forma. Ou vou dar uma dica aqui, tem um site que é o vagas.com. Lá, esse site é muito legal, vagas.com, pode até colocar no chat para o pessoal, para o estado, porque ele vai fazer duas coisas por você. Ele vai fazer com que teu currículo seja bem estruturado e tenha uma ordem de experiência bem bacana, uma ordem de estudos bem bacana. Aí você pode salvá-lo em arquivo PDF, você pode editá-lo a qualquer momento. Então, consegui uma certificação hoje. Você pode atualizar o teu currículo lá no vagas.com. E a segunda coisa que ele vai te fazer é te inscrever em vagas que tem o teu perfil, porque ele é uma plataforma paga para as empresas precisam pagar o vagas.com para que eles tenham acesso a currículo. Então, ao mesmo tempo que tu tem um currículo atualizado a qualquer momento, em formato PDF, e bem organizado, bem legal, adoro o layout lá do vagas.com de currículo, pode te dar oportunidades aí que você não pesquisou, ele vai notificar. Legal, Luana. Deixa eu ter aqui, tem uma perguntinha aqui legal. É Sim, mais para a gente ir para os finalmente, a gente tá chegando em 2 horas, para fica à vontade. não te cansar também, cansar o pessoal. Eu Como eu já vem fico. falando bastante, e a gente aqui que está participando, somos mais relacionados à TI, queria Uhum. dizer, na tua visão, qual a importância do RH para empresas de TI, principalmente startups que estão começando, empresas maiores? A importância do RH nas empresas de TI. Olha, o RH, ele cuida das pessoas. Ele não só contrata, ele cuida das pessoas. Então, ele acolhe as pessoas que estão chegando, ele é uma ponte para avaliação. Então, se eu tenho um gerente ali do setor de tecnologia da informação, ele precisa saber quem está se destacando. O RH vai fazer essa ponte. Ele vai fornecer ferramentas para o gestor ter um norte de como ele pode avaliar bem aqueles colaboradores. E o RH vai também proporcionar treinamentos para os colaboradores, quais são os melhores treinamentos para aqueles colaboradores, organizá-los e proporcionar também. O RH pode contratar pessoas para dar o treinamento, ou pode organizar os treinamentos internos entre colegas, entre gestor e equipes. Então,
a importância do RH em empresas de tecnologia é fazer valer a pena aquele dia a dia entre os colegas. Porque a empresa fornece sistemas para pessoas, então eu tenho pessoas trabalhando naquela tecnologia. A importância do RH nas empresas de tecnologia é para isso, é para cuidar daqueles colaboradores. Tanto os que estão chegando, quanto os que estão lá há muito tempo, tanto os que querem fazer transição de carreira, porque existe essa preocupação aí entre times, entre gestores e o RH. Ele cuida das pessoas, ele treina, ele convoca, ele contrata e ele vê assim como cada um está, os benefícios, essas coisas. Legal. Isso engloba bastante uma das dúvidas aqui. Inclusive, o RH é muito importante para o onboard de quem está entrando na empresa. Aquele primeiro contato que ajuda bastante, principalmente que está saindo da faculdade, não tem, tá perdido e acaba sendo bem legal. Uma coisa bem legal que acontece com muita gente, principalmente ao longo da nossa faculdade, que começa a estudar, manda um currículo, aí depois manda um currículo dessa tentativa. Eu queria perguntar para ti quando tentar novamente o processo seletivo e o que você deve levar de lição de um processo para o outro. Robson, vai depender muito do, do quanto a empresa deixou claro para o candidato quando ele pode tentar de novo e que oportunidade ele pode se inscrever. Tem plataformas, eu vou falar porque o foco é recrutamento remoto, tem plataformas que já deixam bem claro para ti que você participou do processo, você foi eliminado em uma das etapas e você tem 6 meses, geralmente são 6 meses ou menos, mas o padrão, vou botar aqui 6 meses. Você tem 6 meses para tentar de novo uma oportunidade na empresa. Mas tem empresa que não liga muito para isso, tem empresa que coloca no banco de dados, e uma próxima oportunidade você pode participar de um processo, então pode ser 1 mês, ou 2 meses, né? Mas se for para você se inscrever, tem empresas que gostam de deixar bem claro isso, quando você pode se inscrever de novo, que geralmente são 6 meses. E uma dica que eu dou é, não mande o mesmo formato de currículo, tá? Porque não vai chamar a atenção do recrutador. Ele vai olhar e dizer assim, bicho, eu já recebi esse currículo, você quem é? Então pode ser que não chame a atenção. Não é que ele não vai te chamar para entrevista de novo, mas não vai te chamar a atenção. Pode passar despercebido para o recrutador. Então, se você se inscreveu em uma empresa, foi chamado ou não foi chamado, né? Porque existe também a eliminação na etapa da inscrição. E você quer mandar, espera um tempinho, né? Espera 2 meses, espera 3 meses, e muda um pouquinho o layout do teu currículo, não precisa modificá-lo completo. Mas muda a fonte, ou ao invés de ser todo horizontal, bota em colunas, que aí visualmente o recrutador vai pensar que é outro currículo, aí vai chamar a atenção dele, ele vai ler, pode ser que você seja chamado para oportunidade. Mas assim, não é a quantidade de tentativas, sabe? Se você se encaixa naquele perfil, se você se encaixa naquela empresa, como eu falei, as empresas hoje, além do conhecimento, das habilidades, elas se preocupam com os valores do profissional, se preocupam se aquele profissional combina. Então, se você não combinar com a Nubank e você mandar 10 vezes o currículo para a Nubank, você vai receber 10 vezes um obrigado da Nubank, mas infelizmente você não se encaixa hoje. Né? Pode ser que na 11ª tentativa funcione? Pode. Mas se você não se encaixar de forma alguma, por que eu digo a Nubank? A Nubank, ela hoje é uma empresa bem estruturada e ela tem essa forma de ser informal, de você poder trabalhar a qualquer hora assim, né, dentro dos regimes lá na empresa. Mas você é livre para fazer essas coisas, você é livre para levar seu cachorro, você é livre para se vestir de uma forma. E você tem que respeitar a diversidade da empresa. Se um profissional não respeita a diversidade da empresa, ele pode ser um excelente profissional de desenvolvimento, ele pode ter o conhecimento de todas as tecnologias mais atuais. Mas se no perfil, na entrevista, enfim, em outra etapa, o recrutador percebeu que você não respeita a diversidade, infelizmente a Nubank não é para você. Então é mais por isso, não é a tentativa não é a quantidade de vezes que você manda o currículo. Também pode ser algo que você não se encaixe mesmo. Aí você pode procurar outra empresa parecida,
que você tenha um perfil que vá ser confortável para você e confortável para todos. Ok. Outra pergunta que a gente recebeu ontem, que bem conectada com essa, acabou sendo uma brincadeira, mas realmente eu escuto muitas pessoas falando isso, que é como acontece o feedback dos recrutadores. A pergunta era basicamente, que tinham feito, sobre o que acontece quando os recrutadores não dão feedback. Eu entendo realmente que tem vagas que a quantidade de inscrições é massiva mesmo, e apesar de ser uma brincadeira, é até memes recorrentes nas comunidades. Queria que tu defendesse um pouco o teu lado e explicasse se tu já passou por isso. Eu sei desses memes, eu sofro muito com esses memes, de que o RH não dá, às vezes não dá feedback, tá? Mas eu vou defender aqui. Tem os feedbacks de que você enviou o currículo e ele foi recebido, e tem os feedbacks de que você não passou daquelas etapas. Por que o feedback do currículo foi recebido ou não é mais complicado? O processo seletivo remoto automático, por software, por plataforma, enfim, ele é um investimento para as empresas, então, né, custa caro, tem software muito caro. Se a empresa optou por não fazer aquele investimento, ela vai receber os currículos de forma manual. E tem recrutador que abre uma vaga e recebe 300 currículos, não estou mentindo. Uhum. Então, não tem como o recrutador parar para responder que recebeu 300 currículos. Isso é desconfortável para o candidato, porque ele não tem aquele retorno de vista. Será que viram meu currículo? Será que receberam meu currículo? Mas eu vou defender o lado do recrutador. Se ele não tiver um software que responda automaticamente para o candidato que o currículo foi enviado, ele não tem como parar e responder cada currículo recebido. E o outro feedback, que é da etapa, vai depender muito da organização do recrutador. Se ele tem vários candidatos para organizar dentro daquelas etapas, e uns vão sendo eliminados e outros vão ficando, tem recrutador que opta para, assim, não vou defender de uma forma positiva, tem recrutador que opta para dar feedback só para os que passaram, e para os que não passaram, tchau e benção, né? Não dão nem tchau nem benção, na verdade. Uhum. Mas isso é uma falha, tá? Isso é algo que acontece, é uma falha, não é para acontecer, mas infelizmente acontece, né? Alguns recrutadores não conseguem dar feedback para as pessoas que não passaram nas etapas e escolhem dar feedback só para as pessoas que passaram. Mas, ó, uma dica que eu dou, tá? Sentiu que não recebeu o feedback, passou numa etapa, tá? Fez o teste e passou para a etapa da entrevista, disseram que iam retornar, não retornaram. Disseram que iam retornar dia 28. Aí você espera dia 28 todinho, você fica lá olhando pro telefone dia 28 ali. Chegou dia 29 e não recebeu feedback? Segura a ansiedade. Chegou dia 30, a dica que eu dou é: mande uma mensagem, mande um e-mail, mande um oi sumida. Oi, tudo bom? Participei dia 28 do processo. Tem algum retorno? Não chega dizendo assim, eu passei. Chega assim, tem algum retorno? Eu participei do processo dia 28 e aconteceu alguma coisa, não está em contato comigo. Você, como candidato, tem esse direito de perguntar. Você prometeram para você, ou não prometendo data, dizendo assim, vou te ligar, que é o meme do vou te ligar, inclusive. Espera uns 2 dias. Se você teve data, espera os 2 dias para mandar uma mensagem, ligar, se você tiver uma relação ali, pode ligar ou pode mandar uma mensagem. E mesmo se você não tiver recebido um prazo de quando você ia receber um feedback, espera ali uns 3 dias de contato, uns 2 dias de contato também e pergunta se vai ter retorno ou não. Tem gente que recebe a resposta de: olha, a gente ainda está avaliando os candidatos dessa seleção, eu não tenho como te dar o retorno ainda. Aí você espera. Aí você tem a paciência daqueles dias que o recrutador te deu para ver se todo mundo passou e manda uma mensagem de novo, porque você tem o direito de saber o feedback. Então, é isso que acontece, porque tem gente que não recebe feedback de currículos, recebidos ou não, e porque tem gente que não recebe feedback entre as etapas. Muito legal. A gente está chegando aqui a 2 horas, não saiu ainda, pessoal, calma, só para a gente finalizar. Queria agradecer, primeiramente, o pessoal que está no chat, que ficou com a gente até o finalzinho aqui, muito obrigado. Aliás, agradecer mais ainda a você, Lana, por ter aceitado o convite de falar com a Eu que gente sobre o agradeço. processo seletivo. Esse é um assunto muito importante mesmo. E
essa situação passando do Covid, quem sabe a gente não tem a chance de ser participe de outras edições online com a gente, ou até mesmo fisicamente, que o ITIS, que é um evento que acontece há 10 anos já fisicamente, e a gente não conseguiu fazer essa edição. E para finalizar, eu gosto de fazer sempre uma pergunta que todo mundo já passou aqui, até uma pergunta que os meninos na Poli brincam que é coisa de coach, mas eu queria que tu encerrasse, principalmente o Gleils, queria que tu encerrasse dando uma mensagem final, alguma coisa que você queira passar, e dizer o que motiva a fazer o que você faz. Entendeu? Legal? Ok. Eu gosto muito. Oi? Oi, não? Ok. Eu te ouvi. Ok. Não, ok, porque deu um corte Sobre a legal. mensagem que eu queria passar, tá? Deu para te ouvir, tranquilo. A mensagem que eu queria de coach aqui passar. Tem coach do bem, tá, gente? É uma mensagem que eu queria passar. Tem coach do bem. É uma galera aí que não leva muito a sério o trabalho, mas existe coach do bem. A mensagem que eu queria passar é que tenham persistência, principalmente a galera da universidade, o pessoal que está terminando o curso, persistam. De novo, minha frase de coach, sejam fã número 1 da carreira de vocês. Então, tenham bem estruturado o que vocês querem para os sonhos de vocês, quais etapas vocês querem alcançar na vida de vocês, o que vocês almejam na vida, até porque isso é uma pergunta que é feita no processo seletivo. Quais são os seus sonhos? O que você almeja? Então, tenham isso bem organizado na cabeça de vocês, ou em um caderno, ou em algo que você queira registrar, e persistam. Corram atrás, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que começaram em garagens e hoje são multinacionais, mas foi muito de persistência, claro. Saibam o limite de vocês. Não se limitem a só aceitar oportunidades que te dão dinheiro e é um trabalho vago. Vão atrás daquilo que faça sentido para você. Vão atrás dos sonhos de vocês. Não percam as esperanças se for algo muito legal para você, se for algo que vai te preencher, que vai fazer sentido na sua vida. Corra atrás, um passo de cada vez. Tenham parceiros ajudam bastante a gente. Um professor bacana que te ajude, um colega de trabalho, um colega de curso, ou até um profissional que você tem contato. E é isso. O trabalho ele é desafiador, mas ele é muito engrandecedor. E o que me motiva, olha, eu fico tão feliz quando as pessoas se realizam no trabalho. Eu fico muito mais feliz quando a pessoa está feliz no trabalho, consegue concretizar os sonhos. Então, é isso que me motiva, sabe? Poder ser uma ponte, poder fazer com que as pessoas concretizem os sonhos. E eu fui uma pessoa que participei de alguma forma, ou guiei, ou dei uma oportunidade. É isso que me motiva, ver as pessoas sendo profissionais e felizes. Sensacional, muito obrigado. O pessoal que tiver no chat ainda, não fugiu. Se vocês tiverem como ligar suas webcams aí, a gente fazer aquela fotinha final, a gente vai dar um tempinho, sempre levando Robson, deixa Ah, eu deixar aqui pode falar das suas redes sociais. Isso, vou deixar aqui para vocês, tá, gente? Luana Holanda lá no LinkedIn, me sigam, solicitem que eu vou adicionar vocês. Se quiser bater um papo, fico à vontade para bater um papo com vocês. Eu não respondo na hora porque eu não consigo responder na hora, eu tenho um momento para cada coisa, mas eu respondo, tá? Não se preocupe. Se vocês tiverem uma dúvida que não queiram compartilhar no LinkedIn, enfim, queiram compartilhar alguma coisa, fica também disponível aí o meu e-mail, tá? Prometo que vou responder a todos, vou dar esse feedback. Fiquem à vontade. Muito obrigada e vamos lá para fora. Se puder, isso. Se puder desativar a apresentação para a gente ficar os quadrinhos.